Olá, pessoal. O meu nome é Alisson e é com enorme prazer que eu recebo todos vocês no 30º curso de verão do programa de pós-graduação em Fisiologia e Farmacologia da Universidade Federal de Minas Gerais. E o tema da nossa aula de hoje será a utilização das nanopartículas como um novo alvo terapêutico para o câncer. Os egípcios e os gregos antigos nos contam sobre a esfinge, uma criatura parte humana, parte animal, que desafiava os viajantes com um enigma, e depois de lançar o enigma, proferia uma sentença terrível: decifra-me ou devoro-te. E assim, nessa figura mitológica, nos leva a uma questão que sempre instigou a humanidade: o conhecimento. Conhecimento do mundo, à sua volta, e o conhecimento de si mesmo, tanto filosoficamente falando, quanto biologicamente. Trazendo para o contexto das investigações das doenças que afetam a humanidade, o câncer é um dos nossos maiores e mais abrangentes desafios, e é crucial conhecê-lo para vencê-lo. Até a década de 1980, as pesquisas eram denominadas por uma visão centrada no tumor, postulando que as mutações em oncogenes, em genes supressores de tumor, eram suficientes para determinar a carcinogênese e a progressão do câncer. Com o avançar do tempo e das pesquisas, foi constatado que o tumor não era apenas uma massa de células cancerosas. O microambiente tumoral, ele é complexo e praticamente metade das células tumorais não são cancerosas. Nesse microambiente aqui do tumor, coabitam células cancerosas com seus subtipos agrupados em áreas necróticas, como podemos observar aqui nessa área acinzentadas, ou hipóxicas, com outras células não cancerosas, residentes ou infiltradas, e além de fatores solúveis e componentes da matriz extracelular. Nesse microambiente também contém vasos sanguíneos, repleto de outras células, como por exemplo os linfócitos T e os pericitos em volta desses vasos. Neste microambiente também podemos observar a presença de várias outras células, por exemplo, as células de Schwann associada à inervação periférica, à inervação simpática e parasimpática, inervação sensorial, células endoteliais, macrófagos aqui associados aos tumores, fibroblastos associados ao tumor, linfócito B e também aqui células dendríticas e tecido adiposo. Quando pensa-se em microambiente tumoral, deve-se levar em consideração alguns componentes, sendo estes: as interações entre as células cancerosas e não cancerosas que criam um microambiente tumoral, os componentes do microambiente tumoral que são recrutados e que podem ser corrompidos pelas células cancerosas. Um exemplo aqui é o sistema imune. Alguns deles promovem o crescimento celular, enquanto outros bloqueiam esse crescimento. Os componentes do microambiente tumoral que não são estáticos, mas sim dinâmicos. E as interações funcionais e físicas dos elementos do microambiente tumoral que irá determinar o desfecho clínico para o paciente. As células cancerosas, elas necessitam de uma alta demanda de nutrientes. E para suprir essa necessidade, no microambiente tumoral ocorre o processo de angiogênese, que é a formação de novos vasos. Neste microambiente, ele é repleto de vasos sanguíneos para suprir essa alta demanda. As terapias clássicas contra o câncer limitam-se aos quimioterápicos, a imunoterapia, a radioterapia e as intervenções cirúrgicas. Entretanto, infelizmente, esses métodos apresentam riscos
de danos aos tecidos normais, ou a erradicação incompleta do câncer. Deste modo, se faz necessário o desenvolvimento de novas tecnologias para o tratamento dessa doença. Como foi dito anteriormente, existem várias terapias para o tratamento do câncer. Nessa aula, eu irei abordar como as nanopartículas podem ser utilizadas como um novo alvo terapêutico para o tratamento do câncer. A nanotecnologia tem o potencial de revolucionar o diagnóstico e a terapia do câncer. Os avanços nesta área contribuem para as novas abordagens da segmentação da nanoescala. Aqui, na figura A, ela representa uma grande variedade de agentes de entregas possíveis, mas os componentes incluem o nanocarreador e uma porção que será direcionada e conjugada com esse nanocarreador, junto com a droga ou quimioterápico desejado. Já aqui, na figura B, ela representa um diagrama dos esquemas de processos de conjugação e aprisionamento das drogas. Os quimioterápicos, eles podem ser ligados ao nanocarreador com o uso de conjugados de polímeros, como nós podemos observar aqui nesta figura, ou também podem ser aprisionados dentro da nanopartícula. Mas como que ocorre o direcionamento das nanopartículas para o microambiente tumoral? Isso é devido à característica da biologia deste microambiente. Os nanocarreadores, eles se acumulam no microambiente tumoral devido ao efeito de permeabilidade e retenção aprimorada. Esse fenômeno é um conceito pelo qual as moléculas de determinado tamanho, como as nanopartículas, tendem-se a se acumular dentro do microambiente tumoral mais do que em outros tecidos normais. A explicação geral dada para esse fenômeno é que para que as células tumorais cresçam rapidamente, elas devem estimular a produção de vasos sanguíneos. Entretanto, esses vasos sanguíneos que se formam no microambiente tumoral, eles possuem uma permeabilidade defeituosa, permitindo assim a entrega dessas nanopartículas dentro desse microambiente, que pode ocorrer nas adjacências do tumor ou até mesmo dentro da célula tumoral. Existem vários exemplos de nanopartículas, como aqui as nanopartículas orgânicas, como os lipossomos, os dendrímeres, as nanopartículas híbridas, como o hidrogel aqui. Nós temos também as nanopartículas inorgânicas, como os nanotubos de carbono, as partículas de ouro, entre outras. Nessa aula, eu irei abordar duas nanopartículas que são bem utilizadas para o tratamento do câncer, que é o lipossomo e as nanopartículas de ouro. Desde 1963, quando foram descobertos pela primeira vez, os lipossomas têm sido intensamente estudados devido às suas propriedades específicas e às vantagens que podem empregar como veículo de liberação de fármacos. Eles podem ser sintetizados a partir do colesterol e fosfolipídios e são bem conhecidos por suas propriedades de automontagem. Uma outra propriedade particular os tornou extremamente valiosos para os propósitos de administração de drogas, que é a sua natureza anfipática. Essa característica permite que eles se liguem a compostos hidrofílicos e hidrofóbicos, uma vez que, em sua constituição, ele possui uma extremidade hidrofílica capaz de interagir com a água e compostos hidrofílicos e uma região hidrofóbica. Diante disso, drogas hidrofóbicas podem ser associadas dentro dessa região hidrofóbica e drogas hidrofílicas podem ser associadas dentro desse lipossoma, podendo assim carregar uma diversidade de fármacos. Zhang e colaboradores demonstraram em seu trabalho o efeito antitumoral de um sistema contendo lipossoma responsível ao pH de células tumorais de glioma, que é um tumor cerebral. Devido ao pH ácido dos glioma, o sistema ele era composto por uma peptina que é sensível ao pH, que foi associada a um lipossoma contendo dentro dele uma droga antitumoral muito bem conhecida,
chamada de dexorubicina. Essa droga ela era liberada de acordo com o pH, ou seja, toda vez que tinha esse switch, ou seja, essa mudança de um pH normal para um pH ácido no microambiente tumoral, o lipossoma ele liberava essa droga antitumoral para agir nessas células. As nanopartículas de ouro têm recebido muita atenção para aplicações relacionadas ao câncer, devido à sua capacidade de afetar as células cancerosas, bem como sua capacidade de aquecimento fototérmico e sua facilidade com uma funcionalização de superfície. Além disso, essas nanopartículas elas são utilizadas também na aquisição de imagens, também no diagnóstico, como associação dessas partículas com anticorpos. As propriedades físico-químicas das nanopartículas de ouro podem ser utilizadas para obter partículas estáveis de longa circulação que se acumulam preferencialmente no microambiente tumoral. Após o extravasamento e penetração no interstício tumoral, essas nanopartículas devem entrar nas células tumorais, de preferência no núcleo, onde a radiosensibilização dessas nanopartículas permitem que elas ativam e façam a sua cascata de modulação intracelular. Aqui nessa imagem nós podemos observar que essas nanopartículas elas podem ser administradas por via intravenosa e, como foi dito, ela exibe uma certa estabilidade durante a circulação. Ela não oferece nenhum risco de toxicidade para o fígado e ela tem uma boa eliminação pela urina e também ela é absorvida para o microambiente tumoral no seu interstício. A terapia por meio de nanopartícula de ouro baseia-se na hipertermia, o aquecimento de até 40 graus da localização do corpo que contém o tumor. Ultrassons e microondas de rádio são os principais geradores de calor. As nanopartículas aumentam o efeito da radiação por meio de interações físicas, químicas e biológicas. Aqui nesse esquema aqui, eu irei mostrar para vocês como que ocorrem essas interações. As nanopartículas exercem dano celular aumentando a produção de fótoelétrons. Esses fótoelétrons secundários, após a absorção do calor pela hipertermia, faz com que haja a formação de espécies reativas de oxigênios. E essas espécies reativas de oxigênios e os elétrons livres faz com que haja uma sensibilização quimicamente do material genético da célula cancerígena. E, finalmente, nessa fase biológica, aqui no caso, essas nanopartículas de ouro, elas aumentam o efeito, desses raios ionizantes via o estresse oxidativo e interrompem o ciclo celular, inibindo o reparo do DNA e, assim, a divisão celular da célula cancerosa. Diante disso, o que nós podemos concluir nas nossas considerações finais é que essas nanopartículas exibem propriedades impressionantes, como versatilidade, funcionalidade, biocompatibilidade e outros recursos específicos. Grandes melhorias foram feitas até agora para o uso de nanomateriais compatíveis para a terapia do câncer. No entanto, ainda existem muitos desafios pela frente, e um conhecimento avançado das características biológicas é necessário para projetar os sistemas com propriedades personalizadas para um melhor tratamento do câncer. Eu agradeço a todos por estarem assistindo o nosso módulo de nanopartículas e deixo o convite para vocês de quando passar, esse período de pandemia, que vocês venham conhecer o nosso curso de pós-graduação em Fisiologia e Farmacologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigado a todos.